Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos, estamos aqui para as correções dos exercícios do módulo 4, seja bem-vindo, estamos juntos, vamos arrebentar com esses carinhas agora, bora? Sim, só se for agora, Lucas. Bom, começamos já com a questão 3176 e ele fala o seguinte, um fundo está alavancado, então como tu sabe, fundo alavancado é aquele que tem chances de ter perda maior que o seu patrimônio, tá? Em 150%. Em um determinado dia, todos os ativos desse fundo tiveram uma desvalorização de 10%. Com isso, a cota teve queda de quanto? Bom, o fundo está alavancado. Portanto, ele está operando com mais dinheiro do que ele tem, né? Se ele não tivesse alavancado, ou seja, se ele não tivesse alavancado, a perda dele seria a perda de mercado, né? 10%. Ok? Beleza. Se ele tivesse alavancado em 100%, ou seja, no dobro do que ele tem, né? No dobro do que ele tem de valor, a perda seria o dobro, ou seja, 20%. Como ele está alavancado em 150%, tem que botar mais metade aqui, ou seja, 25%. Né? Ou seja, a tua resposta vai ser 25%, bem simples. Não confiou no meu método não matemático, não tem problema, até porque às vezes pode ser que não seja tão redondo o número assim. É só a gente fazer aqui na HP, quer ver? Ó, então, caiu 10%, né? E ele tem alavancagem de 150%. Então, 150%, ou seja, ele usa a carteira inteira mais metade de alavancagem. Quer ver? Olha lá, 10, Enter, 150% mais. Ou seja, 25% é o teu prejuízo nessa carteira alavancada, tá? Porque ele está em 150%. Detalhe que 150 não é 50 de alavancagem, tá? É 150, ou seja, 100% é o dobro de alavancagem, a carteira inteira, mais 50 ainda, tá? Então, essa é a ideia básica, ok? Então, tua resposta, 25%, letra B de Brasil, bem simples. Aí tu pode ter errado só nessa ideia de que 100% seria a carteira. Não. Nada de alavancagem é a própria carteira. 100% é o dobro da carteira e 150% é o dobro mais metade, tá? 3176, B de Brasil. Bora? Bora. Questão 3177, calcule a cota de um fundo em D+1 com as características abaixo. 2 milhões, né, de patrimônio líquido, mais 10 mil reais de valorização. As despesas somam 1.100, ok? Taxa de administração 1%, lembrando que a taxa de administração, ela incide sobre o patrimônio líquido, tá? Ou seja, eu tenho que descontar essas despesas aqui antes de colocar a taxa de administração, beleza? Tranquilo. Qual que é o valor da cota, portanto? Bom, aí o que acontece, né? Vamos jogar lá para o outro lado, para HP, para a gente ficar mais claro, né? Então, é 2 milhões, ok? Mais 10 mil, ok? Menos aqui 300, mais 800, dá menos 1.100, né? Menos 1.100, ok? De despesas, 1% ao ano, tem que achar a taxa equivalente ao dia, né? E 200 mil cotas é o número de cotas deste fundo. Vamos lá? Bora! Então vamos embora. Então a primeira coisa que eu vou fazer é já tirar a taxa, ver qual que é a taxa de administração ao dia, tá? Naquela formulazinha, duas formas, claro, né? Na programação e na fórmula que eu uso, tá? Então, na programação, 1 Enter, ok? 1 Enter, 252 divide, né? Porque eu quero para um dia, eu tenho para 252, lembra que é dias úteis, tá? RS, tá aqui, vamos ver, vou botar aqui, ó. 0.003949, tá? Então, a taxa de administração, a taxa é 0.003949 ao dia, né? Ao dia, a minha taxa de administração. Ops, putz, viajei. Será que eu volto? Ixi, demais! Voltei, consegui. Eu nunca tinha feito isso. Tá, beleza. Eu achei que tivesse perdido tudo, não tem problema, também a gente fazia de novo. Tá. Também pode fazer na forma mais rudimentar, assim, que é 1.01 Enter, né? 1 Enter, 252 divide, YX. As duas formas eu expliquei, lembra, né? Na aula de conceitos básicos de HP e na de programação, tá? 1 menos
100 vezes, tem que dar a mesma coisa, claro, né? 39,49, tá? Beleza? Maravilha, já temos a taxa, que é a principal complicação, se é que é complicado, depois é só meramente um trabalho braçal. 2 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Enter, 10 mil mais, tá? 2 milhões e 10 mil, ou seja, no outro dia valia 2 milhões e 10 mil. 1.100 menos, né? Que são as despesas, ok? Agora eu tenho, esse é meu patrimônio líquido. Então, o que eu fiz, tá? Isso aqui entra, isso aqui entra somando, ok? Isso aqui entra diminuindo, né? E aí a gente vai chegar efetivamente no patrimônio líquido. Este patrimônio líquido, eu tenho que diminuir a taxa de administração, porque a taxa de administração incide sobre o patrimônio líquido, tá? E depois dividir pelo número de cotas. Então, 2 milhões e 8 alguma coisa, Enter, né? 0,003949% menos, tá aqui. E agora sim, isso eu divido por 200 mil. 200 mil. Divide. Tá ali, 10,044103, tá? Então, esse é o nosso resultado. Cadê aqui? 10,44003. Exatamente o resultado A de amor da sua resposta, tá? Então, essa é a tua resposta do cálculo da cota no D mais 1 da 3177. Bora? Claro. Questão 3178, ele fala assim: um fundo multimercado destinado a investidores não qualificados, ou seja, para varejo, deve informar o tratamento tributário do mesmo no regulamento e também onde, tá? Então, o que acontece? Algumas coisas importantes. Vamos riscar algumas bobagens. De baixo para cima. O D de dado, termo de adesão. No termo de adesão é onde o cliente assina aderindo à aplicação, dizendo que está ciente de todas as informações. Então, ali não tem que colocar informação adicional nenhuma. Prospecto deixou de existir em 2013, tá? Não tem mais. Foi substituído por quem? Justamente por quem é a tua resposta, que é o formulário de informações complementares, o FIC, né? É no FIC que vai estar informado o tratamento tributário do fundo, além de estar informado lá no regulamento, tá bom? Então, não é na lâmina, a lâmina é só um resumo de algumas informações essenciais para o cara ter consolidado tudo num lugar só, tá? Então, 3178, B de Brasil é a resposta correta para você dessa questão. Bora? Claro! Vem comigo para a questão 3179, ele fala o seguinte: com relação a um fundo multimercado, vários mercados, assinale a alternativa correta. A. Deve investir no mínimo 50% de crédito privado. Não, este é o fundo renda fixa crédito privado, que tem a obrigação de investir pelo menos 50% em crédito que não é do governo, em ativos não do governo. Tá fora. B. Deve investir no mínimo 67% em ações. Isso é o fundo de ações, tá? Então está fora. A gente fica entre a C e a D. Investe em vários fatores de risco, sem o compromisso de alocação mínima em nenhum desses mercados, ou investe em vários fatores de risco, porém com concentração mínima em renda fixa para reduzir o risco. Bom, isso é uma decisão basicamente do gestor, se ele vai concentrar mais nesse ou naquele mercado. Mas efetivamente, a classe multimercado, ela não tem concentração mínima em nenhum setor. Ela a gente costuma dizer, inclusive, que, é aqui no multimercado que a gente vai ver efetivamente se esse gestor é um cara foda ou não. Porque aqui ele tem liberdade total, via de regra. Claro, um fundo ou outro pode limitar alguma coisa, mas via de regra, o multimercado como classe tem liberdade total. Beleza? 3179, C de casa, tá? Andando mais um pouquinho, questão 3180, ele fala o seguinte: valor mínimo de investimento inicial em um FDIC. O Fundo de Investimento Creditórios, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, ele tem dois números básicos, tá? O que são os números básicos? 50% pelo menos da carteira tem que estar comprado em direitos creditórios e a metade disso, 25 mil, é investimento mínimo inicial em um fundo de investimento de direitos creditórios. Inicial, tá? Portanto, a resposta é a C. Ok? Existe sim. Então, leva dois números aí quando cair FDIC para a tua prova. 50% é o mínimo da carteira que tem que estar comprado em direitos creditórios e 25 mil reais é o valor de investimento mínimo deste fundo, tá? 3180, portanto, letra também aí C de casa, beleza? Bora! Questão 3181 é a bola da vez, ele fala o seguinte: um determinado investidor que busque proteção contra variação cambial deveria investir em quê? Bom,
Olha só, sempre que eu quero proteção contra algo, eu devo comprar esse algo. Nossa, Lucas, qual que é a lógica disso? Ora, pensa comigo. Se eu estou com medo que o dólar vai subir muito, vamos supor que eu tenho uma dívida em dólar. Então, eu tenho uma dívida em dólar, tá? Tenho uma dívida em dólar e essa dívida em dólar vai vencer daqui a um ano. O que é meu receio? É que o dólar, eu devo 100 mil dólares, tá? E o dólar hoje está 13,80. Então, eu devo hoje 380 mil. Se o dólar subir para R$8, eu vou passar a dever 800 mil reais. Mesmo com a dívida continuando em 100 mil dólares. Então eu tenho que me proteger disso. Como é que eu me protejo disso? Eu pego hoje, por exemplo, 380 mil reais e coloco aonde? E coloco num fundo cambial. Por quê? Porque se eu colocar no fundo cambial e se efetivamente o dólar subir para R$8, o meu fundo cambial vai também subir. Ah, Lucas, mas e se o dólar cair para R$1? Não tem problema. O meu fundo vai cair também. Ah, e aí, Lucas? Só que a dívida cai também, porque a dívida é atrelada ao dólar. Então, como eu estou buscando proteção, eu devo sempre me aliar com aquilo que eu tenho medo. Então, isso serve para inflação, isso serve para câmbio, etc. Tá bom? Então, o que eu devo fazer nesse caso aqui? Comprar fundo cambial. O CDB não vai me dar essa proteção, o CDI também não vai me dar essa proteção, nem a LCI. Então, a tua resposta correta aqui é a letra C, fundo cambial da questão 3181, beleza? Bora! Questão 3182, e a bola da vez ele fala o seguinte, olha só. Com relação ao fundo cambial, assinale a alternativa correta. Bom, os números mágicos eles são bastante importantes, tá? E o que é a ideia? De quantos por cento do patrimônio do fundo tem que estar investido em determinado ativo, tá? Então, vamos lá. De baixo para cima. D de dado, deve investir no mínimo 50% do seu patrimônio em ativos ligados à variação de moeda estrangeira. Não, o número mágico para fundo cambial, que é igual aos fundos de renda fixa, é 80%. Então, está fora. Já arriscamos a C também, que é C fala em 67. 67 é o número do fundo de ações. Então, olha só. B, deve investir no mínimo 80% do patrimônio líquido em ativos ligados à variação do dólar. Pode ser. Mas olha A, deve investir no mínimo 80% do patrimônio em ativos ligados à variação de moeda estrangeira. Por que não é a B e por que é a A? Porque o fundo cambial, na classe, diz que ele tem que comprar ativos ligados à moeda estrangeira. Pode até ser o dólar, pode, é o mais comum, mas não necessariamente, às vezes é um mix de moedas, ok? Então o fundo cambial não é o dólar, o mais comum é o dólar, mas nem sempre vai ser o dólar, é moeda estrangeira, pode ser euro, pode ser yuan, pode ser peso, sei lá, tá? Mas não é necessariamente dólar, tá? O mais comum é o dólar, mas não obrigatoriamente, tá bom? Então, letra A de amor da 3182. Beleza? Bora! Questão 3183, ele fala o seguinte. Em um fundo de renda fixa, onde ocorre um alto volume de resgates, o gestor deve, muita gente pedindo para resgatar. O que o gestor tem que fazer? D de dado. Fechar o fundo para novos aportes. Não faz sentido, né? Porque o que acontece? Tem muita gente resgatando e se vem mais gente trazendo aporte, eventualmente com esse aporte eu posso pagar os resgates. Só troco a cota de nome, né? Então, na verdade, eu gostaria de mais aportes, tá? Pula C. B. Comprar ativos no mercado financeiro de acordo com a política do fundo, respeitando o limite de risco e rentabilidade. Só que a galera tá saindo, a galera tá levando dinheiro, eu tô com menos dinheiro em caixa. Então como é que eu vou comprar? Na verdade, não tem como comprar nessa situação, só se estivesse entrando gente também. A. Comprar títulos com alta rentabilidade para cobrir os resgates. Também não, ele tem que respeitar a política de risco que ele está dentro do fundo. Sobra C. Vender ativos para honrar os resgates. Então, quando os cotistas pedem resgates, é papel do gestor vender ativos. Quando os cotistas fazem aportes nesse fundo, é papel do gestor comprar ativos, tá bom? Então, 3183, C de casa é a resposta correta para você. Questão 3184, ele fala o seguinte, olha lá. Tipo de movimentação que ocorre nos fundos abertos que obriga o gestor a comprar novos ativos para a carteira do fundo. Então, imagina aqui, cara, tem aqui um determinado fundo, tá? Vamos supor que eu, Lucas, seja o gestor. O que me obriga a ir no mercado comprar ativos? Ora, a entrada de novos cotistas, obviamente, né? Esses cotistas, quando eles entram, eles trazem dinheiro. Então, eles compram cotas
e colocam dinheiro para dentro do fundo. O fundo fica com dinheiro em caixa e eu, gestor, tenho que ir no mercado comprar ativos, tá? Então essa é a ideia básica, essa é a dinâmica, ok? Então o que acontece? Letra A, solicitação de resgate. Não, quando o cara pede resgate, é justamente o contrário. Eu tenho que vender ativos para honrar os resgates. Tá fora. B, desvalorização dos ativos da carteira do fundo. Também não é uma obrigatoriedade de eu ter que comprar novos ativos. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro para comprar ativos. Desvalorizou o ativo, se eu estou todo comprado, eu não tenho dinheiro. Tá fora, também tá fora C. Agora, a D sim, novos aportes no fundo, porque isso faz com que entre caixa para o fundo. Ao entrar caixa para o fundo, efetivamente eu vou ter que fazer o quê? Comprar ativos para a carteira desse fundo, conforme a política do fundo, tá? 3184, e portanto o D de dado é a sua resposta, beleza? Beleza. Questão 3185, ele fala o seguinte: em janeiro de um determinado ano, o senhor Luiz fez um aporte de 50 mil em um fundo de renda fixa. Presta bem atenção que essa questão caiu na minha prova, tá? Com valor de cota de R$10. Então o que ele fez? Ele colocou 50 mil reais, ok? 50 mil, sendo que a cota, quando ele comprou, estava negociada a R$10, ok? Beleza. Aí ele fala o seguinte: no último dia útil de maio, lá quando vai ter o Come Cotas, lembrando que como é um fundo renda fixa a longo prazo, o Come Cotas é de 15%. Olha que a gente misturando teoria e prática aqui, tá bom? Então, no último dia útil de maio, segundo a marcação a mercado realizada pelo fundo, essa cota estava no valor de R$12. Então, depois de um tempo, a cota estava R$12, ok? Beleza. Ocorrendo, então, antecipação do imposto de renda. Nesse caso, com quantas cotas ficará o senhor Luiz? Essa é a ideia básica. Conseguiu entender a ideia? Comprou 50 mil reais. Quantas cotas ele comprou? A gente vai ver isso aí, mas a cota custava R$10. Agora a cota está R$12. E com a antecipação do Come Cotas, que é de 15%, que é um renda fixa a longo prazo, quantas cotas ele vai ficar? Tá? Então vamos levar isso aqui para HP para a gente conversar lá. Então ele botou 50k, 50 mil. A cota era R$10. A cota foi para R$12. E aí ele quer saber quantas cotas ele ficou. Vamos lá ver na HP. Cadê a HP aqui? Aqui está. Primeira coisa importante, então, é descobrir quantas cotas ele comprou. Tá, então ele botou 50 mil, Enter, 10 é o valor de cada cota, ele comprou 5 mil cotas, tá? Então, quando ele entrou no fundo, o seu Luiz lá saiu com 5 mil cotas, tá? 5 mil cotas quando ele comprou. Pô, beleza. Agora, a outra situação é o seguinte. Então, ele tinha 5 mil cotas vezes R$10. Agora, essas 5 mil cotas estão valendo R$12. Ok? Então, 5 mil cotas vezes 12 vezes 12. 5 mil vezes 12, eu tenho, na verdade, agora 60 mil reais. Então, o valor de agora no meu fundo, né, na hora do Come Cotas, era de 60 mil reais. Pô, maravilha. A gente sabe que o imposto de renda ele incide somente sobre o ganho, quanto eu fiquei mais rico. Então, se eu tirar o meu valor aqui, 50 mil reais, que é o valor que eu coloquei, eu tenho minha rentabilidade. 10 mil reais é a minha rentabilidade. Portanto, eu tive nesse período um lucro de 10 mil reais. Ok? Beleza. E esse é sobre o lucro que incide o imposto de renda. Então, quanto que é a antecipação do Come Cotas para um fundo renda fixa longo prazo? 15%. Se fosse curto prazo era 20%. Então, desses 10 mil eu tenho que pagar 15%. Então, quanto que eu tenho que pagar de imposto de renda? De imposto de renda eu tenho que pagar 1.500. Só que o Come Cotas come as cotas, portanto ele não me desconta em dinheiro, ele desconta em cotas. Então, quanto que está valendo a cota lá na hora do pagamento do imposto? R$12. Então agora eu preciso saber, quantas cotas eu preciso entregar para o governo para pagar os R$1.500? Então 1.500 Enter, 12, que é o valor de cada cota, divide 125 cotas. Então, lá no último dia útil de maio, o governo me tira 125 cotas. Não tira dinheiro, tira em dinheiro, claro, né? Mas não tira do valor da cota, tira em número de cotas. Ele me rouba 125 cotas, como entregar 125 cotas para o governo. Como que eu cheguei nisso? Bem simples, né? Primeiro, apura a rentabilidade, depois faz 15% sobre a rentabilidade, depois vê quantas cotas eu preciso para pagar R$1.500.
E eu calculei 125, porque são 12 reais cada cota. Então, 125 negativo, né? 5 mil, que era o que eu tinha de cotas, mais 4.875 cotas ele vai ficar. Então, é essa a tua resposta aqui, ó. 4.875 cotas, tá? Então, no Come Cotas, como é que eu faço? Apuro primeiro quanto que é o valor atual, né? Então, como é que eu fiz? Olha, 5.000 cotas, eu descobri que foi aplicado. Depois eu faço 5.000 cotas vezes 12, que é o valor atual da cota. Ok, descobri que eu tinha, na verdade, 60 mil reais em dinheiro. Ou seja, o meu lucro foi 10 mil. Sobre esse lucro tem que ter imposto de 15%. Aí eu descubro que para pagar esses 1.500 reais eu preciso de quantas cotas? Aí, 125, tá bom? Então, 3185, letra B de Brasil é a resposta correta para você dessa questão. Bora? Bora! Questão 3186, ele fala o seguinte: seu cliente, pessoa física, possui cotas de um fundo de investimento imobiliário e comercializa as cotas desse fundo com ganho. Lembrar que o fundo imobiliário é um fundo fechado e este fundo fechado ele pode ser comercializado no mercado secundário, né? Então, o fundo imobiliário, ele tem dois ganhos possíveis pensando na pessoa física aqui, tá? Na pessoa física. O dividendo, ou seja, o valor mensal ali que é distribuído, ele é isento de imposto de renda. Porém, o ganho de capital, ou seja, vender a sua cota mais cara do que eu comprei, ele paga a alíquota única de 20%, tá? Então, mesmo sendo pessoa física, eu vou pagar 20% porque houve ganho de capital. Tá? Então, presta atenção. Dividendo mensal é isento. Ganho de capital, 20% mesmo sendo pessoa física, tá bom? Então, letra A de amor é a resposta correta da 3186, beleza? Beleza. 3187 ele fala o seguinte: um cotista de renda fixa aberto irá pagar imposto de renda ou eventual resgate também em quais meses? Isso aqui é sobre Come Cotas, tá? Que é bem importante. Por que ele fala aberto? Porque o fundo fechado, tá? Quando é fundo fechado, seja o fundo que for, se for fundo fechado, não tem Come Cotas, tá? Uma coisa importante aqui para ti, tá? Fundo fechado não tem Come Cotas, somente os fundos abertos, tá? Então, em sendo aberto, então, um cotista de fundo de renda fixa aberto irá pagar imposto de renda, eventual resgate e também em quais meses? Quais são os meses que tem antecipação do imposto? É só tu lembrar, né? O Come Cotas tem maio e novembro. É só lembrar, manhãzinha que eu te dou em aula, novembro é o mês dos finados, né? Tu vai lembrar de notícia ruim, né? Mês de eventualmente perder pessoas importantes. E maio tu vai lembrar da outra notícia ruim também, que é o casamento. Então, duas notícias ruins, o casamento e mês de finados, tá? Então, maio e novembro. Então, esquece D e C. Aí ele fala, maio e novembro, a letra A e B. A diferença é a alíquota. 20% para curto prazo ou 15% para longo, né? Então, o que acontece? Quanto mais tempo tu ficar, tu ganha prêmio. Então, no longo prazo é 15% e no curto prazo é 20% a alíquota, tá? Então, risca A aqui, fica com letra B de Brasil. Aqui podia ser A de amor, né? Para homenagear o casamento. 3187, B de Brasil é a resposta correta. Bora? Bora! Questão 3188, ele fala assim: responsável pelo recolhimento do imposto de renda nos fundos de ações. Falou em tributação para fundos, tá? Seja IOF, seja imposto de renda, falou em tributação em fundos, tá? O responsável é o administrador. Por quê? Entende por quê? Porque o administrador é o responsável legal pelo fundo. Ou seja, perante a lei, quem responde é o administrador. E a tributação, ela é feita porque tem uma lei que manda ser tributado. Ok? Então, entende a lógica das coisas, não precisa decorar nada. Ou poucas coisas. Então, quem vai recolher é o administrador do fundo, tá? Não é o custodiante, não é o gestor, também não é o próprio cotista, tá? Então, C de casa é o administrador quem vai recolher a tributação deste fundo. Beleza? Beleza! 3189, a questão de agora, ele fala o seguinte: seu cliente fez um aporte em um fundo de ações de um determinado banco. Ele questiona sobre a tributação desse fundo. Você explica aqui. Dá uma lida aí que eu vou tomar uma aguinha. Importante lembrar a seguinte situação. Cara, tenta sempre fazer a questão dando pause antes de eu começar a corrigir, tá? Tenta tu mesmo treinar, tá?
Então vamos lá. Fundo de ações, tem IOF? Não, não tem IOF, tá? Então a gente já pode riscar a D de dado. Fundo de ações e também ações, tá? Já aproveitando para revisar outro assunto aqui. Mercado de ações nas corretoras não tem IOF. Legal. C de casa, não possui IOF, o imposto de renda é cobrado de forma antecipada nos come-cotas. Também não tem. Fundo de ações não tem IOF, não tem come-cotas. Agora, A e B. Não possui IOF, o imposto de renda é no resgate, a alíquota de 15 ou 20. Bom, aí olha só, vamos lembrar o mercado de ações. O mercado de ações, se eu comprar e vender em dias diferentes é 15, e se eu comprar e vender no mesmo dia é 20, isso é o mercado de ações. Fundo de ações não tem comprar e vender no mesmo dia, não tem o famoso day trade. De novo, olha eu aqui, eu não quero que tu decore, quero que tu entenda, porque daí tu aprende e nunca mais esquece. Por que não tem day trade? Day trade é comprar e vender no mesmo dia, que tu paga 20% lá no mercado de ações. No fundo, não tem day trade. Por quê? Porque se tu quer entrar e sair no mesmo dia, ele simplesmente cancela a tua aplicação. Mas quer saber? Cancela a tua aplicação, não tem problema nenhum aqui. Ok? Se quiser day trade com ganho, né? Então ele não permite que tu faça day trade, tá? Então não tem os 20%. Fundo é a alíquota única de 15%, tá? Então, letra, agora sim, A de amor para você. Fundo de ações não tem IOF e a alíquota única de imposto de renda de 15%. Questão 3190, ele fala o seguinte: para um gestor de renda fixa simples, né, trata-se de uma movimentação que o obriga a comprar novos ativos no mercado. Vamos pular. Letra B, resgate de cotas pelos cotistas atuais. Resgate, ele tem que vender ativos, né, não comprar. Alteração de juros no mercado, não necessariamente tem que comprar também, né. Aí sobra dois que a galera, 2, 3 aparece com dúvida nessas questões. Entrada de novos cotistas entram. E grande volume de aplicação de recursos no fundo. Bom, o que acontece? Entrada de novos cotistas, dependendo do volume, né? Primeiro que eu tenho um volume que eu posso manter em caixa, então não necessariamente eu tenho que estar comprado em ativos. Esse é o ponto 1. O outro ponto é o seguinte: quando entra novos cotistas, saindo cotistas atuais no mesmo volume, eu não preciso comprar ativos, porque o que eu faço? Eu só transfiro a cota desse aqui para esse aqui. Então quem está saindo entrega a cota para quem está entrando. E eu não mexo em ativos. Agora, se houver um grande volume de aplicação de recursos, aí sim me obriga efetivamente a comprar ativos. Conseguiu entender? Mesma coisa, se tivesse um grande volume de novos cotistas, aí fica muito difícil de eu conseguir organizar essa matemática aqui, entre entrada e saída de cotistas. E foi o que a D trouxe. Grande volume de aplicação. Aí, nesse caso, eu tenho que efetivamente comprar mais ativos, tá? Então, 31,90, letra D de dado é a resposta correta. Detalhe, tá? A poderia estar certa também, tá? Só que entre a A D está mais completa e mais certa. É mais certo que eu terei que comprar ativos na D do que na A. Na A eu posso jogar com os cotistas que estão saindo. Beleza? 31,90, D de dado é a resposta. Antes que você pergunte, não pode anular não, tá? Tem uma que está mais certa que a outra. Então, a se anula nesse sentido. 31,91 é a bola da vez, ele fala o seguinte: sobre a tributação em um fundo de ações. A gente acabou de ver ali, né? Então, ocorre, fundo de ações não tem IOF, só paga no resgate, tá? Então, não tem come-cotas, fundo de ações é só no resgate e a alíquota única de 15%. Então, falou em fundo de ações, tá? Falou em fundo de ações, olha só, sem IOF, ok? Sem come-cotas, ok? E alíquota única de 15%. Não tem alíquota de 20%, tá? O próprio administrador recolhe, obviamente, porque é um fundo, beleza? Tranquilo. Questão 31,92 fala sobre percentual mínimo do patrimônio líquido que um FDIC deve comprar em direitos creditórios. A gente já falou isso ali atrás, vamos voltar aqui, porque isso aqui é importante, pode cair na tua prova. Fundo de investimento em direitos creditórios, ele tem dois números mágicos, tá? Investimento mínimo inicial, R$25 mil, é o valor mínimo que tem que entrar inicialmente, e o valor mínimo do patrimônio líquido que tem que estar comprado em direitos creditórios é 50%. Direitos creditórios são direitos de receber um valor. Por exemplo, vendas a prazo no cartão é um direito creditório, vendas a prazo no cheque é um direito creditório, etc. Tá bom? Então, qual percentual mínimo da carteira dele tem que estar comprado em direitos creditórios? 50%, letra C de casa da 3192, beleza? Bora!
Questão 3193, ele fala o seguinte: quando um fundo realiza a cotização em D mais 1 e a liquidação em D mais 4, significa aqui, o que é cotização? Cotização é saber o valor, o valor da tua cota. Tu pede resgate às vezes e tu não sabe às vezes o valor da cota no dia. Nesse caso, sabe daqui a um dia. E aí vai ter a liquidação financeira em mais 4 dias. Liquidação é entrar o dinheiro na conta. Então, em D mais 1 você sabe o valor da cota, depois em 4 dias você recebe o dinheiro, tá? Então, vamos embora. De baixo para cima. O valor, D de dado. O valor da cota será conhecido no segundo dia útil. Não, é D mais 1. Então, é dia de hoje mais 1. C, o valor da cota será conhecido no segundo dia útil. Também não. B, o valor da cota será conhecido no dia útil anterior. Não, isso seria D menos 1. O que é D mais 1, tá? Dia mais 1, tá? Sempre útil, tá? Então, mais um dia. Aqui é dia mais 4. Dia hoje, tá? Então, o B fala que seria no dia útil anterior. Isso seria D menos 1. Tá fora. Sobra a letra A. O valor da cota será conhecido no dia útil seguinte e o valor será acreditado no quarto dia útil. No D mais 4, obviamente, tá? Então, A de amor é a sua resposta da 3193. Bora? Bora! Questão 3194, ele fala assim: a taxa de administração de um fundo de investimento incide sobre quem? Ó, taxa de administração, ele vai incidir sobre o que está sendo administrado no fundo. O que está sendo administrado? O valor que está lá. É um saco de dinheiro que eu dou para alguém cuidar e esse alguém me cobra sobre esse saco. Ou seja, me cobra sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? Tanto é que, quando a gente vai calcular o valor da cota, lembra no cálculo do valor da cota? Para calcular a cota, primeiro a gente acha o patrimônio líquido. Sobre o patrimônio líquido, que eu coloco a taxa de administração ao dia. Lembra disso? Então aqui fecha a lógica total. Eu acho primeiro o patrimônio líquido, ou seja, tiro todas as despesas. Naquele valor sem as despesas, que eu vou colocar a taxa de administração. Tá? Então, incide sobre o patrimônio líquido do fundo e é cobrado sobre a base 252, dias úteis, né? Não é sobre a rentabilidade nem sobre os aportes, tá? Aqui é 360, não, é sobre 252, dias úteis, tá? Então, letra D de dado, a resposta da 3194, beleza? Bora! Questão 3195, ele fala o seguinte: seu cliente fez uma aplicação em um fundo de ações no valor de 100 mil reais. Então, fundo de ações, 100 mil, e o valor atual dessa aplicação está em 70 mil, ou seja, ele colocou 100 mil, ok, e hoje essa aplicação está 70 mil, ou seja, teve rentabilidade negativa, né? Nesse caso, com relação à taxa de administração, vai cobrar ou não vai? Bom, olha só, a taxa de administração é um valor cobrado por cuidar do meu dinheiro, né? Ele está cuidando? Ah, meu, está cuidando mal. Ok, mas está cuidando? Está cuidando. Então, ele vai cobrar a taxa de administração. O que ele não vai cobrar, obviamente, é a taxa de performance, porque ele me deu rentabilidade negativa. Mas, a taxa de administração vai ser cobrada normalmente, tá? Então, letra B, pode cobrar normalmente. Risca A. A C fala que vai ser ressarcida para o cotista, que não faz sentido nenhum. E só pode ser cobrada se for autorizado em uma Assembleia Geral de Cotistas, que não faz sentido nenhum também. Ela já foi autorizada na Assembleia, né? Então, 3195, B de Brasil, é a resposta para você. Questão 3196, ele fala o seguinte: metodologia utilizada para a cobrança de taxa de performance, letra A, linha d'água. O que é a linha d'água? É mais ou menos assim, cara. Mais ou menos eu desenhei assim um gráfico na aula, inclusive, lembra? Assim, olha, vamos supor, azul é o fundo, ok? Verde é o benchmark deste fundo, beleza? Beleza, então tá aqui o benchmark, vai oscilando assim, né? Vamos supor que seja o índice de ações, e o fundo é o azul. Daí aqui, o fundo tá aqui, não pode cobrar taxa de performance porque está abaixo do benchmark, tá? Aí o fundo foi lá e veio aqui. Veio aqui o fundo e o benchmark está aqui. Pode cobrar taxa de performance? Pode, está melhor que o fundo. Desculpa, está melhor que o seu benchmark, né? Aí continua, tá aqui. O fundo veio para cá. Está melhor que o seu benchmark? Está melhor. Pode cobrar taxa de performance? Não. Por quê? Porque se ele chegou aqui em cima, ele cria uma linha d'água, uma referência que ele tem que quebrar a sua própria linha d'água. Então você vai poder cobrar se vier aqui, por exemplo, ó. Aqui ele está melhor que o benchmark, está melhor que ele mesmo. Aí ele pode cobrar e a nossa nova linha d'água dele vem aqui para cima. É mais ou menos isso, uma referência para cobrar taxa de performance, tá?
Chart visual é segregação, ou seja, uma parede que divide gestão de recursos terceiros, que são os fundos, de gestão de recursos próprios do banco. Day trade é comprar e vender uma ação no mesmo dia, e taxa over é uma taxa efetiva, tá? Então, a ideia básica é que ele só vai cobrar taxa de performance, por exemplo, botando em números aqui, né? Então, olha, no primeiro semestre, tá? O fundo deu, um fundo que é atrelado ao CDI, por exemplo, tá? Primeiro semestre, o fundo deu 110% do CDI. Tá aqui a linha d'água dele, 110. Segundo, então aqui vai ter taxa de performance, tá? Segundo semestre, o fundo deu 109% do CDI. Foi melhor que o CDI, concorda? Sim. Pode cobrar taxa de performance? Não. Por quê? Porque ele já mostrou que ele consegue dar 110. Então, no terceiro semestre, lembrando que é o ciclo semestral, né? Ele deu 116. Aqui pode ter taxa de performance. Por quê? Porque ele foi melhor que o CDI, deu 116, foi melhor que ele mesmo, que era 110 antes. E a nova linha d'água é 116. Então, se ele der 112 no próximo semestre, ele não vai poder cobrar, porque a linha d'água dele é 116 agora. Beleza? Então, A de amor é a tua resposta correta dessa questão. Bora para mais uma? Claro! 3197, ele fala o seguinte: é uma competência da Assembleia Geral de Cotistas, tá? Bora! Escolher a agência de rating do fundo. Não, isso não, a AGC não participa disso. Isso é uma competência do próprio administrador, tá? Reduzir a taxa de administração também não, porque não precisa eu te chamar numa AGC para perguntar se você quer pagar menos taxa de administração. É óbvio que você vai querer, não precisa de uma AGC aqui. Pula C, comprar ativos para a carteira do fundo. Imagina ter que chamar uma AGC cada vez que tivesse que comprar ativos, não faz sentido. E sobra a C, né? Para aumentar a taxa de administração, eu preciso chamar uma AGC. Aumentar a taxa de administração, substituir o administrador, substituir o gestor, fazer uma fusão, cisão, incorporação no fundo. Tudo isso são tópicos que eu preciso chamar uma Assembleia Geral para ouvir os cotistas se eles querem essa realização, essas ações. Aumentar a taxa de administração é uma das ações que precisa chamar uma AGC. 3197, C de casa, beleza? Beleza. Mais uma? Lê aí. Questão 3198, é a bola da vez, ele fala o seguinte: seu cliente possui cotas de fundo de investimento imobiliário. Com relação à distribuição de resultados do fundo, qual será o imposto de renda cobrado? Bom, o que acontece? Que nem a gente falou já em outro slide ali, né? O fundo de investimento imobiliário, ele tem uma característica, né? Que o dividendo mensal, ele é isento, ok? Porém, cuidado, se houver ganho de capital, ok? Se houver ganho de capital, ele vai pagar 20% de imposto de renda, tá? Então, isenção no dividendo mensal, que é o que a questão está perguntando, né? É pagamento de 20% se houver ganho de capital. O que é ganho de capital? Como ele é um fundo fechado, eu não posso pedir resgate. Então, tem que vender ele no mercado secundário. Aí eu pago 20% de imposto de renda se eu vender mais caro do que eu comprei, tá? Então, isento, tá? 20% seria o ganho de capital, 15% nem existe para fundo imobiliário e independe de prazo. É fixo essa alíquota, mesmo no caso do ganho de capital, tá? Então, 3198, A de amor é a resposta correta para você. Bora? Bora! Questão 3199, a bola da vez, ele fala o seguinte: com relação à cobrança de IOF nos fundos de investimentos, é correto afirmar que, como tu bem sabe, o IOF é uma alíquota regressiva, né? Vai diminuindo. No primeiro dia cobra 96%, depois cobra 93%, cobra 90%, vai diminuindo. Então, primeiro dia aqui é 96%, vai diminuindo. No 29º dia é 3% e do 30º em diante é 0, tá? Então, essa é a ideia básica. Letra A. É uma alíquota regressiva que incide até o 29º dia da aplicação e é cobrado nos fundos de renda fixa e ações. Bobagem, porque fundo de ações não tem IOF, tá? B. É uma alíquota regressiva que incide até o 30º dia. Não, o 30º dia já é isento, tá fora, obrigado. A C fala o 30º dia também tá fora, obrigado. Vamos torcer para a D estar certa, né? Vamos lá. É uma alíquota regressiva que incide até o 29º dia e é cobrado nos fundos de renda fixa. Perfeito, tá? 3199, portanto, letra D de dado é a resposta para você, beleza? Beleza.
Questão 3200, ele fala o seguinte: responsável pelo recolhimento de imposto de renda nos fundos de investimento. A gente já falou ali antes, né? Mas imposto de renda e IOF, né? Vou explicar de um jeito diferente aqui. A gente paga porque a lei manda, a gente não paga porque a gente gosta. E a lei, um fundo, né? Perante a lei, para um fundo, quem responde perante a lei é o responsável legal. Responsável legal. E quem que é o responsável legal, seja perante a lei de um fundo de investimento, é o nosso querido administrador. Então, todo recolhimento de tributação de um fundo, né, IOF ou imposto de renda, ele é realizado pelo administrador, ok? Só cuidado, naqueles fundos fechados, tá? Por exemplo, fundo imobiliário, quando eu, Lucas, comercializo a cota no secundário e tenho ganho de capital, nesse caso não é o administrador que vai recolher, tá? Nesse caso sou eu via DARF. Então, nos fundos fechados, quando tem ganho de capital e eu vendi no mercado secundário, no secundário sou eu mesmo que recolho, tá? É a única exceção. Todos os outros fundos, imposto de renda, IOF, né? O administrador já recolhe na fonte ali o imposto, tá? Não é o próprio cotista, portanto, nem custodiante, nem gestor. Então, só tu pensar nessa lógica. Por que eu pago imposto? Porque a lei manda. Perante a lei, quem é o responsável pelo fundo? O administrador, tá? 3200, B de Brasil. Bora? Bora! Questão 3201 é a bola da vez, ele fala o seguinte: tipo de fundo de investimento com ativos ligados à variação da taxa de juros doméstica ou índice de inflação. O que é essa variação de taxa de juros doméstica, tá? Essa aqui é a Selic, tá? Taxa interna doméstica de casa, né? Então, taxa Selic, o índice de inflação naturalmente pode ser o IPCA, né? Ou pode ser o IGPM, enfim, tá? Só para dar dois exemplos aqui. Então, taxa de juros doméstica, taxa de juros interna, Selic. Então, que tipo de fundo que vai estar ligado na variação de taxa de juros doméstica ou variação de índice de inflação? Não é ações, multimercado não tem referência nenhuma. Então, sobra referenciado ou renda fixa. O referenciado, o que é a característica? Ele vai comprar ativos que sigam um determinado indicador de rentabilidade, referenciado em algo. E não foi isso que a questão te trouxe de definição. Ok? Então, é o fundo renda fixa, que é a classe que fala. Você vai seguir taxa de juros doméstica ou índice de inflação. Ó, essa é a ideia, tá? Então, renda fixa, doméstica ou inflação. Beleza? Portanto, A de amor é a resposta para você da 3201. Beleza? Beleza. Questão 3202, a bola da vez, ele fala o seguinte: os fundos de índices, os ETFs, né? Lembra que a gente falou isso na aula? São atrelados a um determinado indicador de rentabilidade e possuem suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. Os ETFs nada mais são do que fundos negociados na Bolsa de Valores, tá? E são ligados sempre a um índice, né? Então, BOVA11 segue Bovespa, por exemplo. Qual o tamanho do lote padrão para a negociação desses fundos? Bom, isso aqui é bem importante. Uma ação, quando vai comprar na Bolsa de Valores, tem um lote padrão, como se fosse... tu não compra um sozinho, né? Tu compra num pacote de 100 ações, tá? É o lote padrão, 100 ações, as ações. Os ETFs, para aumentar a liquidez, no início eles começaram sendo negociados também num pacote fechado de 100, mas para aumentar a liquidez eles diminuíram esse pacote para 10, que fica mais barato, claro, né? Então, antigamente era 100, não é mais, tá? E atualmente o lote padrão das ETFs são 10 cotas. Então, claro, tem mercado fracionário? Tem, mas ele é muito menos líquido, né? Uma liquidez muito menor. Tu consegue comprar um ETF, assim como tu consegue comprar uma ação. Mas o padrão mesmo, mercado que movimenta, é o de pacote completo, né? Então, tu compra lá 10 ETFs a cada lote, ou tu compra 100 ações, né, a cada lote, tá? Então, 3202, D de dados. Tu tinha informação de 100, é que antigamente realmente era 100, tá? Mas hoje já é 10, tá bom? Bora para mais uma? Claro que sim. Que 3203 é a bola da vez, ele fala o seguinte: responsável pelo registro do fundo na CVM. Registro do fundo, CVM, responsável perante a CVM, é o administrador, responsável legal pelo fundo, cara. É o cara que vai contratar o custodiante, o cara que vai contratar o distribuidor, o cara que vai contratar o gestor, tá? Perante a lei, quem responde pelo fundo é o próprio administrador, tá? 3203, portanto, letra B de Brasil. Bora? Bora. 3204 é a bola da vez, ele fala o seguinte: os ativos de um fundo de investimento renda fixa investe
são considerados de propriedade de quem? Então vamos lá. O cotista pega seu dinheiro, coloca num fundo, tá? Este fundo, naturalmente, é de um determinado administrador. Esse administrador contrata um gestor, que o gestor vai lá no mercado comprar ativos. E aí, de quem são esses ativos? Obviamente, o fundo só existe porque existe o cotista. E, de novo, o cotista contrata o administrador para prestar um serviço de gestão. Seu me ajuda a fazer a gestão desse cara aqui? O administrador traz um gestor profissional. Então, os ativos são de propriedade do cara, do cotista. Eu sempre brinco isso aqui, fundo de investimento é igual deixar o filho na creche. Você delega para alguém cuidar para você por um tempo o dinheiro. Ou, no caso da creche, o filho, né? Não estou comprando dinheiro com filho, tá? Nada disso. Eu estou fazendo uma analogia aqui. O meu dinheiro eu pego, dou para o administrador e falo, cuida para mim. Você, quando deixa seu filho na creche, você entrega para alguém e fala assim, cuida para mim. De noite eu busco. O dinheiro também, deixa por um tempo, depois você resgata. Então, só que na prática o filho é seu. Assim como o dinheiro é seu. O dinheiro compra ativos, tá? Então, o dinheiro é os ativos são do cotista, tá? Letra B de Brasil da 3204. Beleza? Bora! Questão 3205 é a bola da vez, ele fala o seguinte. Em um determinado fundo aberto, no D mais 0 haviam 5.000 cotas. No D mais 1 haviam 4.800 cotas. Isso ocorreu por qual motivo? Bom, duas hipóteses aqui, né? Ou houve come-cotas. Então já é uma possibilidade, porque se houve come-cotas, eu entreguei cotas para o governo, né? E vamos lembrar que come-cotas diminui o número de cotas, tá? Ou outra opção que é a resposta, né? Que houve mais pessoas saindo do fundo do que entrando. Então, quando tem muitos resgates, por exemplo, num dia 1.000 pessoas saíram e nenhuma entrou, se essas 1.000 tinham 200 cotas, eu tenho que vender ativos e eu queimo 200 cotas. Então, o fundo tem menos cotas nesse dia. Ao contrário, quando entra muita gente, eu emito mais cotas, porque ele é um fundo aberto, né? Ele permite entradas e resgates a qualquer momento, tá? Então, não tem a ver com desvalorização. Se houvesse desvalorização, ia ter 5.000 cotas, porém valendo menos, muito menos com valorização. E aí é um número maior de resgates do que aportes, né? Se houvesse a situação que está na D, um número maior de aportes do que resgates, seria o contrário, aumentaria o número de cotas, tá? 3205, C de casa. Ele, caso emite mais cotas quando tem muita gente entrando, e ele queima cotas, né? Porque ele vendeu ativos, não tem ativos, não tem mais cota, tá? 3206 é a questão de agora, vamos embora e fala o seguinte. O come-cotas é um sistema de antecipação do imposto devido, que ocorre semestralmente. Quando mesmo ocorre, o cotista observa aqui, olha só. Come cotas, come as cotas. Então, reduz o número de cotas. Mantém o mesmo valor e eu reduzo o número de cotas. Por que mantém o mesmo valor? Ora, entende a lógica. Porque lembra quando quando o fundo divulga a rentabilidade, ele divulga ainda sem imposto. Então, se eu mexesse no valor da cota, eu estaria já descontando o imposto. Então, eu não posso mexer no valor. Então, como é que eu faço isso? Tiro o número de cotas. Porque a rentabilidade é calculada pelo valor da cota. Tudo bem? Então, letra A, redução no seu número de cotas sem alterar o valor da mesma. Tá? Não altera o valor, né? Porque como cota continua igual, senão afetaria a rentabilidade. Não reduz o valor e muito menos aumenta o número de cotas. Seria muito bom, tá? Então, letra A de amor, a resposta correta é 3206. 3207, a bola da vez, ele fala o seguinte. Responsável pela escolha dos ativos que irão ser adquiridos para a carteira do fundo de acordo com a política de investimento. Então, quem que sou eu? Quem é o cara? É o gestor. Quem faz isso, quem escolhe os ativos que vão compor a carteira do fundo é o próprio gestor. O gestor é o cara que fica sentado numa mesa, e muitas vezes ele atende até mais de um fundo, e aí ele fala assim, olha, o fundo XYZ recebeu aporte de 1 milhão. Tá, beleza, deixa eu ler a política desse fundo. A política é uma espécie de lista de compras. De supermercado. Ele compra refrigerante, ele compra cerveja, mais ou menos assim. Só que é contrário, ele compra ações, ele compra renda fixa, então tá. Ações de que tipo? Primeira linha, ok, então vou lá, vou comprar, sei lá, Petrobras, Vale, Itaú, ok? Então, o gestor é quem escolhe de acordo com a política, tá? O administrador é o responsável legal pelo fundo, o custodiante é quem faz a custódia e a guarda dos ativos, o distribuidor é quem faz a captação de recursos
para o fundo, quem distribui o fundo, ok? Desde dado da 3207. Bora? Bora! Questão 3208, ele fala o seguinte: responsável por captar recursos para o fundo de investimento. Acabamos de falar ali, né? Quem que vai pra rua tentar falar, meu, bota dinheiro nesse fundo, que são vocês, a galera que trabalha em banco, na ponta, na agência lá, falando com o cliente, distribuindo o fundo. É, naturalmente, o distribuidor, ok? Responsável por captar recursos para o fundo. Importante dizer que, por exemplo, tem alguns bancos, como o Itaú, por exemplo, falando dos grandes, né, que já tem plataforma aberta. Então, ele além de ter fundos do próprio Itaú, ele distribui fundos de outros caras. Então, o que ele faz? Ele tem outros fundos de outros bancos que ele solta na prateleira para distribuir, não é dele. Então, ele faz a distribuição, por isso o nome, tá? O cotista é quem aporta, o gestor é quem escolhe ativos para a carteira do fundo e o custodiante é quem guarda os ativos, custódia, beleza? Bora! Questão 3109, ele fala o seguinte: para um determinado fundo que tem a data de conversão em D+1, a data de conversão é a data de cotização, tá? Mesma coisa, tá? E data para pagamento resgate em D+5, aliás, tá? A lei determina que o prazo máximo da liquidação financeira é D+5 após a cotização, tá? Então, se vier questão da tua prova disso, essa é a tua resposta, tá? Prazo máximo para liquidação financeira, D+5, após a cotização. A cotização a lei não trata, tá? Então, nesse caso, o cálculo da cota para resgate será conhecida em quanto tempo, tá? O cálculo da cota, ele quer saber. No mesmo dia? Não, no mesmo dia seria D+0. No dia seguinte, sim, B de Brasil. No quinto dia, não, porque está perguntando, ó, o cálculo da cota, não está perguntando de quando vai cair o dinheiro. Não é no quinto dia, nem no sexto dia. Então, o cálculo da cota vai ser conhecido em D+1. Ou seja, ele converte em D+1, eu sei o valor que eu vou resgatar. Quando é que eu vou receber? Daqui a 5 dias, tá? Então, B de Brasil, a resposta é 3209. Vamos para 3210 e eu vou tomar uma aguinha aqui. Já que não temos uma cervejinha, né? Vamos na água, tudo bem, não tem problema. 3210 é a bola da vez e ele fala o seguinte, vamos embora. Quando ocorrem novos aportes em um fundo, cabe ao gestor. Então, tá entrando dinheiro aqui para mim. O que eu tenho que fazer? Pegar esse dinheiro e comprar ativos e não ficar parado, porque eu sou contratado para fazer gestão. Então, o fundo de investimento é uma terceirização de gestão. Eu boto meu dinheiro para você cuidar para mim. Então, você não tem que ficar com dinheiro parado. Você tem que comprar ativos. Tá? Então, risca a D e risca a B de Brasil. Aí você vai comprar ativos com liberdade total para escolha ou comprar ativos de acordo com a política do fundo. O gestor é funcionário do fundo. Você, cotista, só entra no fundo porque você... Então, você, quando pega seu dinheiro, coloca lá num fundo de renda fixa, você quer correr risco de renda fixa. Então, você gosta da política de renda fixa. Não dá para o gestor pegar o dinheiro e comprar em ações. Então, ele não tem liberdade total. Ele vai ter mais liberdade nos fundos multimercados, tá? Mas também com algumas restrições aplicadas pelo fundo, tá? 3210, C de casa é a questão. Aliás, não, vamos falar na próxima aqui. Então, vamos embora. Questão 3211, a bola da vez, ele fala o seguinte: fundo fechado é aquele que... letra A, permite... Então, o que é o fundo fechado? A porta está fechada, você não sai a hora que quiser. Deixa eu notar uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Que uma questão que eu lembrei que é importante. Bastidores aqui você está vendo, né? Ok, já anotei aqui porque daí eu vou botar uma observação importante. Mas legal, voltando. Então, fundo fechado é aquele que... Fundo fechado é aquele que eu não posso sair a qualquer momento, tá? Então, de baixo para cima. Permite o resgate somente com variações positivas. Bobagem. É exclusivo para investidores qualificados. Não, daí isso seria fundos restritos, talvez, tá? Ou um fundo exclusivo. Quando é um fundo exclusivo, é só para uma pessoa, tá? Então, está fora. B, permite resgate somente depois de um determinado período de carência. Não, período de carência, o que é? É o período que eu não posso resgatar. Mas período de carência só acontece nos fundos abertos. Fundo fechado não tem carência, fundo fechado tem prazo. É diferente. O que acontece? Pega aqui, fundo aberto, tá? Fundo aberto, eu posso sair a hora que eu quiser. Só que às vezes tem um período de carência aqui que eu não posso sair. Passado esse período,
eu posso sair ou não. É minha escolha. A diferença do fundo fechado é que o fundo fechado tem data de liquidação. Na data de liquidação, eu recebo o valor do fundo, né? Meu valor referente no fundo, e aí o fundo deixa de existir. Tá? Então não tem nada a ver com carência. Tá? Carência de fundo aberto. Letra A de amor. Só pode na data de liquidação do fundo, conforme essa questão aqui, tá bom? Letra A de amor da 3211, beleza? Beleza. Bora. Questão 32, 12, a bola da vez, ele fala o seguinte: seu cliente está buscando uma nova opção de investimento com maior liquidez possível. Você deveria indicar um fundo de investimento que faz a conversão das cotas em D mais 0 no dia e liquidação financeira em D mais 3, ou seja, leva 3 dias para receber. Faz a conversão da cota em D mais 1 e a liquidação financeira em D mais 2. C. Faz a conversão das cotas em D mais 0 hoje e liquida em D mais 0 hoje também. Esse é efetivamente de maior liquidez, porque eu recebo tudo hoje, né? Então, o jeito mais rápido de transformar a minha cota em dinheiro é com a letra C. Eu sei o valor da cota hoje e acabo também recebendo o valor hoje, tá? 3, 2, 12, C de casa é a sua resposta, tá? Beleza? Beleza. Bora! 3, 2, 13. Os fundos A e B são fundos ativos e têm o Ibovespa como benchmark. Utilizando as tabelas abaixo, assinale a alternativa correta. Então tá aqui, o fundo A teve isso aqui de oscilação e o fundo B teve isso aqui de oscilação. Ai, matemática, Lucas! Aliás, eu faço sempre essa brincadeira em algumas questões mais chatinhas, não é chatinha, mas a gente, você às vezes tem um pouco mais de receio. Manda pra mim no Instagram, lá no meu direct, lá, professor Lucas Silva, falando assim: Lucas, tô fazendo a questão 3213 e agora é 2 da manhã. Tô fazendo a 3213 e agora é 10 da noite. Tô fazendo a 3213 e agora é 9 da manhã. Ou seja, me manda dizendo que horas você tá fazendo essa questão. Eu gosto sempre de saber que horas que a galera tá estudando, é sempre bacana. Falou assim: Lucas, tô aqui, ó, 2 da manhã, tô firme na 3213 e eu acertei. Demais, é demais. Então o que acontece, voltando aqui, né? O fundo A tem essas oscilações e o fundo B tem essas oscilações. Aí ele quer saber quem que tem maior retorno e maior risco com relação a essas informações. Então, o que a gente vai fazer? Vai para HP naturalmente, né? Deixa eu pegar aqui, então, botar os dados. Acho que se eu botar aqui embaixo, eu consigo, quer ver? Deixa eu fazer um risquinho só para ver onde é que eu posso riscar aqui. Ficou bem legal. Ok. Então, o fundo A, ok? 6, 8, 4 e 3. O fundo B é 5, 5,5, 6 e 4,3, né? Tá aí, beleza. Vamos lá ver, então. Ele quer saber o quê? Retorno esperado é a média e risco é o desvio padrão. Bem simples, né? Vambora? Como é que a gente faz isso, Lucas? Olha só, bem simples. A gente vai só colocar todos esses números aqui para dentro da HP e depois vai usar essa teclinha azul aqui, G, e usar aqui, ó, X barra, que é a média, e S, que é o desvio padrão, né? Lembrando, a tecla azul acessa os atalhos azuis, tá? Então, X barra é a média, ou seja, retorno esperado, e S é o desvio padrão, ou seja, risco, né? Desvio padrão é risco. Ok? Vamos lá então? Bora! Como é que eu faço isso então, Lucas? Bem simples, olha só. Vamos fazer do A primeiro, tá? Então, vou fazer com o mouse, né? 6 soma mais... Putz, agora... quando a gente bota no soma mais, eu coloco numa gaveta lá para ele ir guardando e somar tudo. Para ele ir guardando numa gaveta tudo. Você viu que eu acabei de colocar lá na gaveta o 6 e botei soma mais. E ele falou 31. Porque ele me falou assim: Lucas, nessa gaveta tem 31 caras. Eu assim, putz, tá errado, tinha que ter um só. Então eu vim aqui e vou limpar o soma mais. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Laranja e o soma mais tá aqui. Então, F aqui. Então, F, limpei. Ok? Limpei o registro aqui, tá? Limpei tudo. Então vamos de novo. 6 soma mais. Agora ele me mostra. Tem uma, tá certo? 8 soma mais. 2 caras.
4 soma mais, 3 caras, 3 soma mais, 4 caras lá. Beleza. Agora eu venho aqui, ó, no G e peço a, aqui, ó, média. Então, o A tem o retorno esperado, de 5,25, tá? Então, utilizando a média, eu espero receber dele 5,25. E qual que é o desvio padrão dele? Qual que é a chance de não acontecer o 5,25? GS 2,21. Ou seja, ele me entrega 5,25 de retorno, ou tende a entregar, com 2,21 de risco. Beleza? Beleza. Vamos ver o B? Vamos. Então, vamos lá. Aí, olha só, vou errar uma coisa aqui pra ti, tá? Vamos lá, vamos no B. 5 soma mais. Ixi, Lucas, tem 5 lá na gaveta. Claro, porque eu não limpei, lembra? Então, tem que limpar aqui. Ó, limpei. Ok? Ops. Limpei. Beleza. Agora, 5 soma mais, um carinha lá. Cuidado com isso, não vai errar tudo. 5,5 soma mais, 2 caras. 6 soma mais, 3 caras. 4,3 soma mais, 4 caras, tá? G0, né? Ou GX aqui, 5,20. Ó, então o B me entrega 5,20 de retorno esperado. E o desvio padrão? Desvio padrão, GS 0,72. 0,72. Ou seja, oscila menos. Ok? Fiz certo isso aqui, parece tão estranho. Corrigir na hora que tem problema nenhum, né? 5 pá, 5,5 pá, 6 pá, 4,3 pá, tá. Tá certo. Então tá. Então deixa eu voltar aqui. Ficou meio estranho aqui, ó. Deixa eu botar aqui embaixo esses dados, tá? Eu posso apagar lá em cima. Então, o A 5,25 com 2,21 de risco e o B 5,20 com 0,72 de risco, tá? Você pode apagar aqui já. Ok. Então vamos ver, aqui, vamos ver a resposta. Ó, o fundo A tem maior retorno e menor risco. Não, porque o fundo A tem 2,21 de risco. Tá fora. O fundo B tem maior retorno. Não, não tem. O fundo A tem maior retorno esperado e maior risco. Tá certo? E D, o fundo B tem menor retorno esperado e maior risco. Tá errado. Então, a resposta é C, porque o fundo A tem maior retorno e também maior risco, o que é razoavelmente esperado. Claro, nesse caso, se a gente fosse usar o índice Sharpe, por exemplo, a gente compraria o fundo B, né? Por quê? Porque o fundo A me dá um pouquinho mais de retorno, mas me dá muito mais risco. Então, se fosse para usar o índice Sharpe aqui, né, eu compraria o fundo B, é mais efetivo. Mas ele só está perguntando sobre o conceito, qual que tem maior retorno esperado e maior risco, tá? Então, o fundo A tem maior retorno esperado e maior risco, só que ele está muito arriscado perto do que ele está dando de retorno em comparação ao B, tá? Então, 32,13, C de casa é a resposta para você. Beleza? Beleza. É uma característica de um fundo com gestão ativa. Ter estratégias de investimentos que visem replicar, acompanhar é fundo passivo. Está fora. Pula B. C. Ter estratégias de investimentos mais defensivas. Se ele é ativo, ele quer superar alguém. Não vai ser defensiva. E também não é voltado para a hedge de posição. Portanto, sobra naturalmente a B de Brasil. Um fundo ativo vai ter estratégias que visem dar uma rentabilidade superior a de um determinado benchmark 3214 B de Brasil. Bora? Claro! Sobre os fundos alavancados, que inclusive a gente corrigiu lá no início do exercício, lembra? Fundo alavancado. O que acontece com o fundo alavancado? O que aconteceu lá? Ele tem a possibilidade de ter uma perda, né, maior do que o patrimônio líquido. Se houver isso, né, essa perda tem que ser reposta pelos próprios cotistas do fundo, tá?
Então, efetivamente, a letra D é a resposta correta. Tem a possibilidade de ter uma perda superior ao patrimônio líquido. A letra C fala que investigado é bom, né? É indicado para investidor conservador, não faz sentido, né? Porque é muito arriscado, muito menos para defensivos, tá? E não tem menores chances. Claro, tem mais chance de dar mais retorno, só que junto com isso não tem almoço grátis, tem que vir a chance de dar errado também, tá bom? Então, questão 3215, letra D de dado, beleza? Beleza. 3216, olha aí. Sobre a marcação a mercado em um fundo de investimento. De baixo para cima. D de dado. É obrigatória. A marcação a mercado eu sempre falo que, é como se fosse... Essa marcação a mercado é como se fosse a tabela FIP, né, de um carro. O valor de mercado, tá? Com quanto eu conseguiria vender. D de dado. É obrigatório, deve ser feita diariamente pelo preço de resgate futuro dos ativos. Daí não precisaria fazer marcação a mercado, né? Porque preço de resgate futuro eu sei uma vez só. Tá fora. É opcional? Não, não é opcional. É obrigatório, deve ser feita diariamente pelo preço de aquisição dos ativos. De novo, se é preço de aquisição, não precisa fazer diariamente. Olha como a lógica te ajuda a entender as coisas sem decorar. Se eu tenho que fazer diariamente, é porque eu tenho que ver quanto que hoje vale essa caneta. Eu sei quando eu paguei nessa caneta, R$5. Eu não precisaria ir todo dia perguntar o preço dela, mas eu tenho que perguntar por quê? Porque a marcação a mercado é uma simulação de venda, ok? Então, fora aqui, fica com A de amor, portanto, né? Diariamente pelo preço de mercado, por esse nome. Marcação a mercado, marcar no mercado, tá? Vocês são muito jovens, mas antigamente no supermercado tinha remarcação de preço, o cara ia remarcando os preços, porque tinha muita inflação, é verdade. Os caras corriam, era uma luta, olha o preço do azeite, do óleo de soja, galera, vamos, vai subir, os caras se tapeando lá no Big, meu, troço louco, você não sabe nesse tempo não. Bora. Questão 3217, ele fala o seguinte, a taxa de administração em um fundo de investimento, tá? Bora. Como tu sabe, a taxa de administração é percentual ao ano, e como a gente já fez na questão de cálculo lá, ela é cobrada, ok? E deduz diariamente, ou seja, todos os dias ela é cobrada. Então ela tem uma provisão diária ali que vai diminuindo o valor da cota, tá? Então, é sempre cobrada, sempre que o fundo possui rentabilidade superior a um benchmark, não faz sentido, é bobagem, porque isso aqui é a taxa de performance, tá? B, é cobrada anualmente, não é cobrada anualmente, me desculpa, ele é um percentual ao ano, mas é cobrado diariamente. A D fala que é cobrado diariamente sobre a rentabilidade, também não, isso é taxa de performance, e sobra naturalmente a C. Cobrada diariamente incide sobre o patrimônio líquido do fundo, ou seja, quanto que o fundo tem de bens e ativos, mais dinheiro em caixa, menos as suas despesas, tá? 3217, C de casa, beleza? Bora! Questão 3218, a pergunta ele fala o seguinte, são taxas que um fundo de investimento pode cobrar. Então, cuidado, porque lá no fundo de previdência, né, fundo de previdência, pode ser cobrado taxa de administração e taxa de entrada somente. Nos fundos tradicionais, fundo de investimento, pode ser cobrado taxa de administração, taxa de entrada, taxa de administração, taxa de entrada, taxa de performance e taxa de saída, tá? Então são 4 taxas aqui, tá? Entrada, saída, administração e performance. Entrada e saída não é tão comum, a administração sempre tem, obviamente, e performance às vezes tem, tá? Então são 4 taxas que um fundo pode cobrar e não 3. Então, cuidado com isso, tá? Fundo de previdência só pode 2. Carregamento ou entrada e administração. E a taxa e os fundos tradicionais podem 4. Entrada, saída, administração e performance, tá bom? Então, A de amor. Claro, entrada e saída não é nem um pouco comum, mas pode cobrar, tá? Bora? Bora! 3219, a bola da vez, ele fala o seguinte, uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real, ou seja, não é uma entidade filantrópica, não é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, fez a aplicação em um fundo imobiliário e recebe dividendos 4 meses depois. Quanto será o imposto de renda? Falou em fundo de investimento imobiliário, a tua alíquota vai ser sempre 20%. 20% é a tua alíquota sempre, tá? Então, vem pra cá, pessoa jurídica,
20%. Ah, Lucas, mas não é isento. O dividendo é isento quando é pessoa física. Se é pessoa jurídica, vai pagar 20%, tá bom? Mesmo no fundo imobiliário. A isenção, a isenção se dá para os investidores, pessoas físicas. Beleza? Tranquilo? Então, C de casa é a sua resposta, 3219. Bora? Claro. 3220 é a bola da vez. Vamos juntos para 3220. Ele fala o seguinte: sobre a taxa de administração. Então, olha só. Percentual ao ano, cobrado e deduzido diariamente. Lembra disso, tá? Letra A. Ou de baixo para cima, melhor dizendo. Letra D. É uma taxa variável? Não, não é variável. É 2% ao ano? É sempre 2% ao ano. Para mudar tem que chamar uma GC, ou para subir tem que chamar uma GC, só para reduzir que não pode. Mas é aquela taxa, não é 2%, não é uma variação, 1% ao CDI, por exemplo, tá? Então está fora. É uma taxa, letra C, é uma taxa fixa? Sim. Expressa percentual ao ano? Sim. Cobrada e reduzida anualmente? Não, é diariamente, você sabe. Para divulgar a cota, eu tenho que tirar a taxa de administração. Eu tenho que divulgar a cota diariamente. Portanto, eu tenho que tirar a taxa de administração diariamente. Olha que legal. B, é uma taxa variável? Não, não é uma taxa variável. Ficamos com a A de amor. É uma taxa fixa, expressa percentual ao ano, que é cobrado e deduzido todos os dias. Perfeito? 3220, A de amor. Beleza? Beleza, firmeza, mano. 3221, questãozinha dada para você. Num fundo de ações, deve aplicar quanto? Número mágico do fundo de ações, ali, 67%. 2/3 da carteira. Ali pertinho do número mágico, aquele do meia, sabe? 67%, cadê? No mínimo 67% do seu patrimônio em ações. Eu fui quase na A, olha que tá garratão, que ele fala que é no máximo 67%. Mas não. O máximo, não tem máximo, seria 100%, tá? Pode botar tudo em ações, não é máximo 67, tá? 80% é o número mágico dos fundos de renda fixa, tá? Então, falou em ações, falou ali pertinho do número daquele da felicidade, 67% em ações. Tome uma ação, 67, tá? Date dado para 3221. Bora! 3222 é a bola da vez, ele fala o seguinte: um fundo cambial deve investir no mínimo qual percentual do seu patrimônio em ativos ligados à variação de moeda estrangeira? Fundo cambial, fundo de renda fixa, esses caras todos têm esse número mágico em 80. Aliás, caiu os números mágicos na sua prova. Se você não lembra o que é, né, esqueceu totalmente, sim, 80% é a grande maioria dos números mágicos, ou seja, dos números de referência, né, de mínimo de patrimônio. Então, se tiver que chutar, chute em 80. Mas não é difícil, porque se for pensar, o que é o 67? Ações. O que é o 95? Fundo de renda fixa simples, né? Tem que comprar 95. Ou os fundos referenciados também. 80 são a grande maioria e 100% não tem nenhum, né? 100% é o máximo, digamos assim, tá bom? 3222, portanto, C de cambial. Demais, né? Bora para mais um? Bora! 3223 é a bola da vez, ele fala o seguinte: tipo de fundo de investimento que dispensa o termo de adesão e também o API. Isso aqui caiu na minha prova do CEA, tá? Então fica ligado, eu fiz há pouco tempo a prova caiu exatamente assim. Olha que fácil. Fundo que não precisa nem termo de adesão nem API. É o fundo de renda fixa, que é simples, tá? Fundo criado em 2013, que compra só títulos públicos federais ou títulos privados com o mesmo risco desses títulos públicos federais. Então, como ele é baixo risco, ele é mais simples a contratação. Não precisa ter termo de adesão e nem API, tá? Então, é só o simples que tem essa prerrogativa. Os demais, todos têm que ter os documentos, tá? Então, 3223, B de Brasil, é a resposta para você. Questão 3224, ele fala o seguinte: um fundo de renda fixa deve aplicar no mínimo. A gente acabou de falar sobre isso, né? Então, 67 é o número do fundo de ações, tá fora. 95 é o renda fixa simples ou referenciado, tá fora. Lembrando que ele falou da família grande, renda fixa, tá? É 80. Aí, olha só, é 80 em ativos de renda fixa. Pré-fixado somente ou pré ou pós? Naturalmente, pré ou pós, né? Mesmo pré ou pós-fixado, pré-fixado ou pós-fixado, ó, pré-fixado, pós-fixado, tá fixado em algo. Então, os dois são ativos de renda
fixa sim, tá bom? Pré-fixado você já sabe a taxa e pós-fixado você sabe o índice, ou seja, você sabe alguma coisa, tá? D de dado é a resposta 3224. Bora? Bora! Questão 3225 é a bola da vez. Ele fala o seguinte: conforme a classificação CVM, um fundo de curto prazo, de novo, tem a classificação CVM e tem a classificação para fins tributários. São coisas diferentes, tá? Então, a classificação CVM vai vir assim, conforme a classificação CVM. O que ele diz do prazo do fundo curto prazo? Ele deve ter... Então, é a letra A, tá? Só para facilitar. Prazo médio da carteira de até 60 dias e o prazo máximo de cada ativo de até 375 dias. Então, cada ativo isolado pode ter no máximo 375 dias de prazo. E o prazo médio da carteira, então se eu tiver um de 375, eu tenho que ter vários outros menores que 60, porque o prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60. Ok? Então, médio prazo, idade média da galera que compôs esse fundo, 60 dias. Pode até ter um VIN de 375, mas o médio tem que ser 60. Isso é curto prazo para CVM. Importante lembrar que para a Receita Federal, para fins tributários, o curto prazo é um prazo médio inferior a 365 dias. É outra coisa. Aqui para a CVM é 60 o prazo médio, 375 o prazo máximo de cada ativo. Tá? Então aqui na B ele fala em 365 dias, isso aqui é a configuração de fins tributários, tá? Não da CVM. Aqui 365 também, nada a ver. E aqui também prazo médio 365. 365 é para fins tributários, tá? Então, curto prazo para CVM, tá? Prazo médio 60 dias, prazo máximo 375 dias. Para curto prazo para Receita Federal, para fins tributários, prazo médio 365 dias. Só tem prazo médio, não tem prazo máximo aqui, tá? Prazo médio da carteira. Essa questão, resposta é A. É um pouquinho confuso, eu sei, mas vai dar certo, eu prometo. 3226, a bola, às vezes ele fala o seguinte, agora já vem para testar. Para ser um fundo de curto prazo conforme a Receita Federal, o mesmo deve ter, acabei de explicar ali, né? Então, curto prazo, fundo de curto prazo, tá? Para CVM, tá? Prazo médio inferior a 60 dias, prazo máximo do ativo 375 dias. Para a Receita Federal, para ser um fundo de curto prazo, prazo médio 365 dias inferior, tá? Então tá aqui, prazo médio da carteira de até 365 dias. Não é 180, o 375 aqui é o prazo máximo dos ativos conforme a CVM, para CVM, não para Receita, e 60 é o prazo da CVM, não da Receita. Ou seja, aqui é para fins tributários, tá? Letra B de Brasil é a resposta dessa questão para você. Bora mais uma? Claro! 3227, a bola da vez, ele fala o seguinte: alíquota de come-cotas de um fundo renda fixa curto prazo. O come-cotas é sempre pela menor alíquota possível. Se for um fundo longo prazo, é de 15%, que é até onde vai o fundo curto prazo. Se for um fundo, se for longo prazo é de 15%, que é até onde vai o fundo longo prazo. Se for curto prazo, é de 20%, que é até onde vai o fundo de curto prazo. O fundo de curto prazo só vai até a segunda linha do imposto de renda. O fundo de longo prazo vai nas 4 linhas do imposto de renda, na tabela regressiva, tá? Então, qual que é o come-cotas para um fundo renda fixa curto prazo? D de dado 20%. Ou vai ser 15 ou vai ser 20. No longo prazo é 15 e no curto prazo é 20. Você paga mais caro para ficar no curto prazo. Essa é a grande ideia, tá? 3227, D de dado, portanto. Questão 3228, é a bola da vez, ele fala o seguinte: seu cliente faz um resgate antes de 30 dias em um fundo de renda fixa longo prazo. Neste caso, incidirá sobre a tributação. Incidirá, nesse caso, sobre a tributação, melhor dizendo, né? O que vai incidir? Ele quer saber o que incide antes, imposto de renda ou IOF? E é bem simples, né? Se ele resgatou antes de 30 dias, tem IOF. Lembra que para fundo de renda fixa tem IOF. Incide até o 29º dia. E o que vem primeiro? IOF ou imposto de renda? É só em ordem alfabética, né? Primeiro, IOF. Segundo, em ordem alfabética, IR. Ordem alfabética aqui. Então, se paga o IOF, sobre a rentabilidade líquida, se paga o imposto de renda. Lembrando que os dois só incidem sobre a rentabilidade.
tá? Então, incidirá IOF e depois imposto de renda. Imposto de renda tem sempre, né? Então, a gente arriscaria alguns caras ali. E o IOF só tem porque é abaixo de 30 dias, tá? 3228 aí, alternativa C de casa é a sua resposta, beleza? Show, Lucas. Questão 3229, a bola da vez, ele fala o seguinte. São fundos onde existe o come-cotas. Então, vamos lá. Onde é que não tem come-cotas? Fundo de ações. Né? A gente sabe, fundo de ações só paga 15% no resgate. Então, tira aqui que ele fala fundo de ações, tira aqui que ele fala fundo de ações e tira aqui que ele fala fundo de ações. Então, já fica com a letra B. Fundo de renda fixa, fundo referencial tem efetivamente come-cotas. Quem é que não tem come-cotas? Fundo de ações. Ah, e fundo fechado também, tá? Fundo fechado não tem come-cotas. Se for um fundo fechado, também não tem come-cotas, tá? Nesse caso não trouxe nada com relação a isso, então B de Brasil é a sua resposta, beleza? Bora! Questão 3230, ele fala o seguinte. Seu cliente fez uma aplicação em um fundo de ações e resgata com 20 dias. Nossa, Lucas, antes de 30 dias eu já sei, IOF. Nesse caso, sobre o lucro, incidirá o quê? Fundo de ações não tem IOF, assim como ações direto na Bolsa de Valores. Porque é fundo de ações. Então, o que vai incidir? Somente imposto de renda, alíquota de 15%. Não tem IOF. Lembrando que fundo de ações tem alíquota única de 15%. Lembrando também que só pago se houver rentabilidade. Então, se eu peguei hoje no fundo de ações, fiquei 20 anos no fundo de ações, 40 anos no fundo de ações, eu só vou pagar imposto de renda depois de 40 anos, tá? 3230, D de dado, portanto. Questão 3231. Com relação à classificação Ambima para os fundos de investimentos, é uma classificação do nível 1. Desculpa, do nível 2. Então, lembra das escadinhas que a gente fez na sala de aula, aquelas, né? 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. A gente já está chegando claramente. O nível 1 é a classificação CVM aqui. Classificação grande, dos 4 grupos, né? Ações, renda fixa, cambial e multimercado. Então, aqui, cambial, nível 1, que a gente lembra bem, né? Cambial, ações, renda fixa, multimercado. Fora, aqui é nível 1 também, fundo de ações, e aqui nível 1. A grande classificação dos 4 níveis está no nível 1. Depois a gente vai ver se é um renda fixa indexado, se é um renda fixa de outra forma, tá? Então, indexado aqui, a gente está falando do nível 2 da escadinha. Aqui. No nível 1 tá as quatro classificações macro. Depois a gente vai subclassificações, tá? 32, 31, portanto, letra B de Brasil, por eliminação, a gente já mataria essa questão com a escadinha que a gente matou na aula aí, tá? Bora? Bora! 32, 32 é a bola da vez, ele fala o seguinte. Qual o objetivo da marcação a mercado segundo o Código Ambima de Administração de Recursos Terceiros, tá? Vamos lá. A. Precificar os ativos pelo preço de aquisição. Eu sei o preço que eu paguei. Eu não preciso marcar a mercado pelo preço que eu paguei todos os dias. Não faz sentido. Marcação a mercado, marcar no mercado. Todos os dias marcar no mercado. Ou seja, perguntar quanto que vale hoje esse ativo. B. Garantir uma rentabilidade mínima para os investidores. Não tem garantia de rentabilidade nenhuma. Pula C. Reduzir a taxa de administração cobrada dos cotistas. Bobagem, óbvio que não. Sobra A, C. Evitar a transferência de riquezas entre os cotistas. Por quê? Ao fazer a marcação a mercado, eu chego efetivamente no preço real, no preço justo daquele ativo. Ao chegar no preço justo, eu chego também no preço justo do cálculo da cota. Então, quando alguém sai do fundo, pede resgate, ele leva exatamente o preço justo. Porque se ele levasse um preço que está mal calculado, ele levaria mais dinheiro que deveria. E os caras aqui do fundo, ou menos, claro, né? E os caras aqui do fundo ganhariam com isso, porque fica dentro da sacola do fundo. Então, ao sair, ele leva o preço justo. É isso que a marcação mercado faz. Ela evita que pessoas levem dinheiro que não é delas, ou que deixem dinheiro delas dentro do fundo. Porque ele leva exatamente o preço do dia, o preço justo, tá? Marcação mercado evita a transferência de riquezas, letra C de casa. Questão 32, 33 é a bola da vez, ele fala o seguinte. Sobre a taxa de administração em um fundo de investimento, tá? Bora. De baixo para cima, ou a própria A.
é uma taxa cobrada sempre que o fundo possui rentabilidade acima de um benchmark. Isso é a taxa de performance, não a taxa de administração. Fora. B. É devolvida ao cotista após determinado período. Demais, hein? Fora, esquece isso, não tem como, né? Essa é a remuneração do administrador. O valor que eu pago para ele para cuidar do meu dinheiro. Pulo a C. Olha a D. É cobrado sobre a rentabilidade? Não. E ele fala, é um dos fatores que afeta o valor da cota. Tá certo. Por quê? Lembra, como é que eu calculo o valor da cota? Eu vou pegar patrimônio líquido, né, que são os meus ativos, mais dinheiro em caixa, ok? E aí eu vou pegar o patrimônio líquido e vou tirar a taxa de administração. Chego no resultado X. Esse resultado X eu divido pelo número de cotas. E isso eu vou chegar no valor da cota. Lembra que a gente fez esse cálculo lá no início? Então sim, taxa de administração afeta o valor da cota. Cuida que tem um esqueminha assim, ó. O come cotas reduz o número de cotas e a taxa de administração reduz o valor da cota. Beleza? Então, C de casa é a tua alternativa da questão 32 e 33. Beleza? Bora! Questão 32 e 34, ele fala o seguinte. Sobre o limite de concentração no fundo de investimentos para ativos de um mesmo emissor presentes na carteira, esse limite para emissores financeiros e não financeiros é de quanto? Bom, isso aqui é para quê, né? Um fundo tem na sua carteira, claro, um dinheiro, um valor, né? E aí ele tem o seguinte, então tá aqui a minha carteira, tá? Aí tá aqui a distribuição dos ativos que eu compro. Olha, isso aqui eu comprei da empresa A, isso aqui eu comprei da empresa B, isso aqui eu comprei do emissor C, isso aqui eu comprei do emissor D, isso aqui eu comprei do emissor E, isso aqui eu comprei do emissor F. Ou seja, o A é o governo, B é Itaú, C é Vale, ou seja, tem títulos de vários emissores, tá? O máximo que eu posso concentrar no mesmo emissor, se for instituição financeira, que teoricamente é mais forte, tem balanços mais bem regulamentados pelo Banco Central, é 20%. Se não for instituição financeira, o máximo que eu posso é 10%, tem menos regulamentação. Então, quando eu tenho títulos de crédito, o máximo que eu posso concentrar para evitar um calote e o calote atrapalhar muito a minha carteira é 20% se for instituição financeira ou 10%. Ou seja, a ideia é que, a perda máxima que eu vou ter se um cara quebrar, se um banco quebrar, por exemplo, é 20%. Porque eu tenho no máximo 20% em CDB desse cara. É para evitar isso, ok? Então essa é a ideia. Então, ele quer saber de financeiros e não financeiros, respectivamente. Então, é 20 e 10. A letra D. Se for financeira é 20 e se for não financeira é 10, o máximo limite de concentração. Para evitar efetivamente, né, diminuir o risco de crédito aí do fundo, tá? Então, D de dado é a tua resposta. Vamos lá? Vamos lá, bora! 32 35. Um determinado fundo de investimento possui a composição de carteira conforme abaixo. 75% em renda variável. Então, 75% em renda variável, bem arriscado, né? 25% em ativos de renda fixa, 25% em ativos de renda fixa. Aqui já fechou 100%. E 40% em derivativos. Ou seja, ele está operando com mais de 100%. Ou seja, ele é um fundo alavancado. Se é um fundo alavancado, é aquele que tem chance de ter perda maior que o seu patrimônio líquido. Tá? Então, a letra A deve ser indicado para o investidor que busca baixo risco? Óbvio que não. Deve ser indicado para o investidor que busca um fundo de renda fixa? Claro que não, né? Porque ele provavelmente seja um fundo de ações aqui, ou multimercado, sei lá. É um fundo de renda fixa simples na D? Não, fundo de renda fixa simples, ele não pode alavancagem e ele tem que comprar títulos somente do governo, ou 95%, né? Ou títulos com o mesmo tipo de risco, tá? Sobra naturalmente a letra C. Tem possibilidade de ter perda superior ao seu patrimônio líquido, porque é um fundo alavancado, tá bom? Letra C de casa era 32 e 35. Bora? Bora! Questão 32 e 36, ele fala o seguinte. Seu cliente fez uma aplicação em fundo de ações em 30 de 1 de 2016. 30 de 1 de 16, tá? E fez o resgate dessa aplicação com lucro em 31 de 7 de 16. Com relação à tributação, assinale a alternativa correta. Como é fundo de ações, não tem come cotas. Portanto, só vai pagar no resgate, tá? Então, não ocorreu no mês de maio, que seria o come cotas, e não ocorreu no mês de maio, que seria o come cotas. Então, B ou C.
ocorreu no mês de março, desculpa, ocorreu somente 31 de julho a 20 ou 15%. Fundos de ações e alíquota única de 15%, tá? Então, viajei aqui. Então, letra C de casa, alíquota única de 15%. Beleza? Tranquilo, né? Bora aqui, bora. Questão 32, 37, percentual mínimo da carteira que deve ser comprado em ativos da classe em fundos de renda fixa e fundo cambial. Meu, de novo, aquela barbadinha, né? Esses caras são os caras que mais aparecem para você. É 80% o número mágico aqui. 67 é de ações, 95 é do fundo de renda fixa simples, fundo referenciado, 90 não tem absolutamente ninguém, tá? Questãozinha dada para você. B de Brasil é a resposta. Próxima? Bora! 32, 38, ele fala o seguinte: sobre fundos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Fundo de renda fixa não pode comprar ativos no exterior. Isso mudou em 2013, tá? Teve uma atualização e eles podem sim comprar ativos no exterior, tá? Então, pode ser ativos no exterior. Dependendo do... Se for pensar, por exemplo, título de renda fixa, dívida externa, compra títulos emitidos no exterior, tá? Fundo fechado permite resgate a qualquer momento. Não permite. Permite só, eventualmente, na liquidação do fundo. Fundo exclusivo é aquele que investe em determinado setor, como energia elétrica. Não, isso é fundo setorial. Fundo exclusivo é aquele que é exclusivo para uma pessoa. Está fora. Letra D de dado. Um fundo de ações pode comprar cotas de outros fundos. Nossa, Lucas, aí vai ser um fundo de investimento em cotas? Não, porque olha só. Fundo de ações, tá? Ele tem o número mágico dele. Comprar no mínimo 67% do patrimônio em ações, BDRs, etc. Ok? Ou seja, sobra aqui, né? Sobra aqui 33%. Esse 33% pode, por exemplo, comprar cotas de outros fundos. Não o transforme o fundo de investimento em cotas. Porque o fundo de investimento em cotas tem que comprar no mínimo 95% em cotas de outros fundos. Aqui não. Está comprando 33%, tá bom? Então, letra D de dado é a tua resposta. Vamos andando? Claro. 32, 39, a bola da vez, ele fala o seguinte: sobre fundos de investimentos, assinale a alternativa correta. A. O risco de crédito presente no fundo é garantido pelo administrador. Bobagem. Não tem garantia nenhuma do administrador, ok? Esquece. Pula B. Não há equidade. A C. Não há equidade entre os cotistas. A. Todos são tratados iguais. É que nem num condomínio. Todos têm os mesmos direitos, tá? Todos podem usar a piscina, todos podem andar no elevador, todos podem utilizar o salão de festa e reservar, etc, tá? D. A taxa de administração é uma rentabilidade para o cotista. Não, a taxa de administração é remuneração do administrador. Sobra B. É uma forma de diversificação de investimentos, mesmo com baixos valores de aplicação. Claro, porque é uma forma de eu acessar coisas que eu sozinho não conseguiria, tá? Então, correto, letra B, é a ideia do condomínio mesmo, tá? B de Brasil. Bora? 32, 40, a bola da mesa, ele fala o seguinte: ao aplicar o fundo de investimento, o investidor passa a ser cotista daquele fundo, possuindo um determinado número de cotas. Para chegar ao valor da cota, em um determinado dia, qual é a fórmula? Bom, a gente fez o cálculo lá atrás antes, não deve ser fácil isso para ti. Então, como é que eu chego no valor da cota? A cota é o patrimônio líquido, ou seja, tudo que eu tenho de ativos, mais o que eu tenho de dinheiro em caixa, menos o que eu devo, despesas de auditoria, despesas diversas, menos a taxa de administração, patrimônio líquido, ou seja, meu patrimônio menos o que eu devo, dividido pelo número de cotas emitidas. Cuidado, porque aqui não é cotistas, muitas vezes vocês confundem achando que é cotistas. Aqui embaixo não é cotista, são cotas, tá? Então tá aqui, naturalmente, a letra A de amor é a tua resposta, tá? Aqui ele fala em cotistas, né? Não faz sentido. Multiplicado pelo número de cotas, imagina, dá muito mais. Ativos de fundo mais despesas do fundo na D? Não, é menos despesas, né? Tem que tirar as minhas despesas, tá? A de amor da questão 32, 40. Bora mais uma? Bora! Ao assinar o termo de adesão, um cotista declara que o termo de adesão é aquele termo que eu vou assinar, né? Aqui, dizendo que eu quero aplicar no fundo, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu irei ler o regulamento posteriormente? Não, diz que eu já li e entendi, tá? Então é isso aqui, justamente a tua letra B. Já leu o regulamento e entendeu sobre os riscos e principais características do fundo. C, irá receber o regulamento posteriormente? Não.
é um investidor qualificado também não. Investidor qualificado é uma declaração à parte que você assina para se autodeclarar investidor qualificado. Não precisa ter efetivamente, digamos assim, comprovação nenhuma, tá? Nem de patrimônio, nem de conhecimento. Não tem prova para ser investidor qualificado, é só assinar um papelzinho ali. Mercado. B de Brasil, tá? 32,42 é a bola da vez, ele fala o seguinte: é uma função do distribuidor. O distribuidor, é o que eu falei ali antes, né? Mas é assim, por exemplo, o Itaú, ele tem, ele abriu sua plataforma, ou seja, hoje ele tem produtos de outros caras. Então, além de ter os fundos dele, ele distribui produtos de outros bancos. Ele distribui fundos de outros bancos, porque ele quer dar mais opções para os seus clientes. Então, ele é um distribuidor. Então, o que ele faz? Ele distribui fundos de outros caras. Então, o que ele faz? Comercializar as cotas de acordo com o perfil do cliente. Então, chega um cliente lá e fala assim, olha só, tem esses fundos aqui do, sei lá, do JP Morgan, sei lá, eu não sei se tem, estou inventando, mas do banco tal, etc. Então, estou distribuindo para esses caras, tá? Quem recolhe imposto de renda do fundo é o administrador. Responsável legal é o administrador. Escolher os ativos para a carteira do fundo é o gestor, tá? Então essa aqui é justamente a função do distribuidor. Distribuir as cotas, comercializar as cotas, beleza? Beleza. 32,43 é a questão de agora. Ele fala o seguinte: quando um cotista realiza uma aplicação em um fundo de investimento, pode-se afirmar que, letra A, essa aplicação está coberta pelo FGC. Não. Por que não está coberta pelo FGC? Entende a lógica ao invés de decorar. FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ou um risco de crédito. Ou seja, se eu te prestar dinheiro, tu me der calote. Mas fundo de investimento não é empréstimo. Eu te contratei para prestar serviço de gestão para mim. Então, se eu não te prestei dinheiro, você não pode fazer o que quiser com o dinheiro, você tem que fazer aquilo que você foi contratado, comprar títulos de renda fixa, por exemplo. Então, na verdade, não é um empréstimo, então não tem como tu me dar calote. Inclusive, tem um CNPJ separado, que é o CNPJ só do fundo, lá que não faz parte do patrimônio do banco. Então, não é um empréstimo, por isso não tem FGC. Entende a lógica? Tem que entender. Pula B, olha C. Essa aplicação será fiscalizada pela ANBIMA. Não, a ANBIMA é uma autorregulação, não fiscalização. E D fala que é um empréstimo. Acabei de mostrar, não é empréstimo. Empréstimo é o CDB. O banco faz o que quiser com o dinheiro que eu boto no CDB. Né? Agora, quando eu compro um fundo, quando eu invisto num fundo, o banco tem que fazer aquilo que eu contratei o banco. É prestação de serviço e não empréstimo. Por isso que não tem FGC. De novo, não sabe. Já decorei, fundo não tem FGC. Não entende o porquê. Muito mais fácil, tá? Até porque tu consegue explicar para os teus amigos, para o teu cliente, não tem como ter FGC, porque é uma prestação de serviço. O CNPJ separado do banco, não emprestei dinheiro para o banco, não tem risco de crédito nessa situação. A não ser por fraude, claro, né? 32,43, B de Brasil, tá? Só uma questão aqui, tá? Não tem risco de crédito nessa prestação de serviço, né? É claro que o fundo compra ativos e esses ativos têm risco de crédito. Então, o fundo em si, ele tem a cobertura do FGC naqueles ativos. Mas uma cobertura que é um CNPJ, 250 mil nos ativos. Mas eu não tenho FGC com fundo. Tá? Bora. 32,44. Quando um cotista investe em um fundo fechado que tem um prazo de 10 anos e necessita dos recursos antes desse prazo. Então, olha só. Comprei cotas de um fundo imobiliário, que é um fundo fechado. Não posso voltar lá e fazer resgate. Então, eu tenho na mão a cota. Putz, não posso voltar a fazer resgate porque é um fundo fechado. Mas o que eu posso fazer? Achar um amiguinho para vender a cota. Um amiguinho me dá o dinheiro e eu dou a cota para o amiguinho. Isso aqui se chama mercado secundário. Né? Secundário. Então vamos lá. Letra A. Não há o que fazer, pois ele está no fundo fechado. Mais ou menos, né? Tenho que fazer sim. B. O fundo fechado permite resgate antes do prazo. Não permite. C. Esse cotista terá que comercializar a cota no mercado secundário. Perfeito. D. Se já tiver passado o tempo de carência, é possível fazer o resgate. Não, fundo fechado não tem carência. Fundo fechado tem prazo. Tá? No prazo, ele paga e liquida. Carência quem tem é fundo aberto. Que daí tem o fundo, passou o tempo de carência, eu posso resgatar ou não, mas o fundo continua existindo. Carência para fundo aberto, tá? Então, letra C é a sua resposta. Bora mais uma? 3, 2, 4, 5. A nossa última aí para fechar o nosso cartel de exercícios deste módulo. Vamos arrebentar então. O fundo de renda fixa simples deve comprar. Vamos lembrar o fundo de renda fixa simples? Ele é o fundo que não precisa de termo de adesão,
seja, você não precisa assinar nada para aplicar nele, ok? E também não precisa de API atualizado, olha que demais. Por que isso? Porque ele é um fundo de baixíssimo risco. Então ele vai comprar, aqui ó, no mínimo 95% de títulos públicos federais, só compra título público federal, ou privado com a mesma classe de risco, ou seja, risk-free totalmente. Esses privados com o mesmo tipo de risco, os bancos deram um lobby ali para entrar os principais bancos, né? Mas enfim, detalhe, tá? Então, ele compra título público ou títulos privados com o mesmo nível de risco. Então, o fundo renda fixa simples, ele tem risco baixíssimo, então você pode efetivamente entrar sem medir o seu API. Mais ou menos assim, vai no parque de diversões. O API é aquele negócio para ver se tu vai, aquele mínimo de altura e tal. Ali para andar no carrossel, qualquer um anda, porque não tem risco. Então, aqui no fundo simples é o carrossel, tá? Então, não é somente título público, pode ser título privado também. E por que não é 100%? Né? Nenhum fundo vai ser 100% no mínimo, tá? Por quê? Porque o fundo tem sempre manter um pouquinho de dinheiro em caixa, para pagar suas despesas, etc. Tá? Então, nunca vai ser 100%. De novo, entende o porquê das coisas, sabe? Não é 100% porque não é. Não, por que não é 100%? Porque o fundo tem tão pouco dinheiro em caixa. Para pagar despesas, eventuais resgates menores, ele paga um próprio caixa, etc. Tá? Então, letra B de Brasil. Beleza, gurizada? Com isso a gente fecha o nosso módulo do C. Aí foram 70 questões. Lembrando que, além dessas 70 questões que eu corrigi agora, neste módulo 4, né? Você também tem sempre, ao final de cada aula, uma questão. Ou seja, é muita questão que a gente está treinando. Fique tranquilo. Seu Lucas está contigo, a gente vai arrebentar. Beijo pra você, até a próxima. Tchau!